Graças a Deus. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Hoje é o segundo estudo a respeito deste livro. Portanto, é necessário que os irmãos continuem no mesmo livro. Eu quero fazer a leitura, como não foi feita a leitura, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: Escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aqui, irmãos, só esses versículos para nós tomarmos aqui um rumo, uma direção. Na semana passada nós falamos, damos uma introdução referente ao livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que os irmãos já estão com a mente mais aberta e tudo que for falado aqui os irmãos já vão tendo mais um entendimento maior. Então, só para a gente, na introdução aqui, hoje nós vamos falar a parte 2 e do capítulo 1. Então, todo o capítulo 1 do livro de Apocalipse nós vamos tentar hoje passar para os irmãos, explicando para os irmãos. Se o tempo for não ajudar, a gente continua no próximo culto de ensino. Amém? Mas o objetivo aqui é trazer para os irmãos o capítulo 1 inteiro do livro de Apocalipse. Mas eu quero trazer aqui na introdução, irmãos, algumas coisas que nós estudamos e ouvimos na semana passada. Por exemplo, o livro de Apocalipse foi escrito no idioma grego. Isso os irmãos se lembram. E o grego koiné, não o grego clássico. E o motivo dele ser escrito no grego koiné era porque era usado pela população como linguagem comercial e de comunicação entre as pessoas. Então, era a língua em que todo mundo falava, seja de um certo país ou de outro país que vinham, enfim, trabalhava na parte comercial. Eles precisavam se comunicar. Então, o grego, que era a língua oficial, o koiné, facilitava essa comunicação. Então, por isso que Deus fez, usando os seus servos, escreveu a Bíblia exatamente numa linguagem que todo mundo poderia ler e ter acesso. O nosso Deus é um Deus inteligente, irmãos. Segundo, Apocalipse, de uma maneira geral, o nome Apocalipse quer dizer o quê? Os irmãos lembram? Revelação. Quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João. E o apóstolo João não só escreveu o livro de Apocalipse, escreveu mais 4. Quais foram? Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e o livro de Apocalipse. 5 livros. O livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95. 91, 98, por aí. Não se sabe uma data exata, mas tudo indica que está entre esses anos. O livro de Apocalipse foi escrito para os cristãos da igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor, com o objetivo de consolá-los. Amém? Isso também vocês sabem. Eu falei que o livro de Apocalipse, ele não serviu somente para os irmãos da igreja
da Ásia Menor. Mas serviu e serviu para todos os cristãos de todas as épocas e serve também para nós também hoje. Porque algumas profecias, algumas revelações já aconteceram, estão acontecendo e outras irão se cumprir, vão acontecer. Então, dentro do livro de Apocalipse está escrito todas as coisas que é necessário que aconteça. Amém? Então, por isso que o livro de Apocalipse não serviu somente para os irmãos ali do primeiro século. Serve também para a atualidade, serve para todos nós. Como eu disse, a igreja, o livro de Apocalipse foi escrito com o objetivo de consolar os irmãos. A igreja estava sofrendo, estava passando por um momento difícil de perseguição, e essa perseguição era uma perseguição pelo Império Romano, pelos imperadores. Iniciou no ano 64 e terminou mais ou menos no ano 313 depois de Cristo. E tudo indica, irmãos, começou no ano 64, quem estava imperando, o imperador era Nero. Depois veio Domiciano, que também era outro imperador terrível e ruim, como nós já estudamos a semana passada. Muitos cristãos foram presos, como o apóstolo João foi colocado dentro de um tambor de azeite quente para morrer, para não pregar, além dele ter sido preso várias vezes, tudo isso por amor ao Evangelho. E na leitura que nós lemos, a partir do versículo 9, o apóstolo João enfatiza, dizendo que o motivo de ele estar preso foi por amor ao Evangelho. Então, veja que está dentro da conformidade da história, aquilo que aconteceu com os cristãos. Agora, vale salientar, irmãos, que a perseguição aos cristãos no Império Romano ocorreu de forma intermitente, ou seja, não aconteceu não foi sequenciada, ou seja, ela durou mais ou menos quase 300 anos, de 64 a 313 depois de Cristo, mas a gente vê em um período da história romana que tinha no ano mais ou menos 250 um imperador chamado Décio. Ele escreveu um dito, uma lei, e a lei era para matar mesmo os cristãos. Isso, veja, começou em 64, aí continuou até 91, 95, por aí, com Domiciano, começou com Nero, e em 313 terminou com o chamado Édito de Milão. Quem já ouviu falar sobre o Édito de Milão? A Roberta sabe que é historiadora, né? O Édito de Milão, ela foi criada com o objetivo de ajudar os cristãos, de poupar os cristãos, de eliminar a perseguição contra os cristãos ou contra qualquer religião, principalmente os cristãos. Esse Édito de Milão, ela foi mais ou menos assim, entre os dois imperadores da época, o imperador de Roma, um chamado Constantino, que era o imperador do lado ocidental, e tinha Cilício, que era o imperador do lado oriental. Eles entraram em acordo, escreveram uma lei, e a lei dava liberdade a todos os cidadãos a seguirem a sua religião. Então, a partir daí, a igreja ela passou a dar uma respirada melhor concernente a sua vida com Cristo, né? Passou a respirar melhor. A perseguição imperial acabou, até porque, irmãos, vale salientar que essa perseguição contra os cristãos, ela não era somente pelos imperadores não, viu? Era não. Além de ser também pelos soldados, eram também pela população. A própria população também perseguia os cristãos.
E hoje também não é diferente. Na época era terrível, era ruim. Mas hoje também não é. Tá, né? Em alguns países, como por exemplo do Oriente Médio, nós vemos que os nossos cristãos, eles são mortos, nossos irmãos. São perseguidos, são mortos. E nós não estamos vivendo o ano 313, nem o ano 64 depois de Cristo. Não. Estamos vivendo no século 21. E alguns países, alguns imperadores, que podemos dizer, que eles têm perseguido os nossos irmãos. Por isso que a igreja, Cristo, irmãos, ele não quer ninguém à força. Jesus não quer ninguém à força. Por isso que na Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da condenação é o Espírito Santo e ninguém mais. Se o Espírito Santo não convencer, irmão, ninguém convence. Porque eu, você, nós que estamos aqui, nós não estamos aqui, irmãos, porque alguém nos influenciou ou alguém nos convenceu. Foi através de alguém que o Espírito Santo usou e nós estamos hoje aqui. Mas quem convenceu foi o Espírito Santo. Porque quem convence, irmão, o homem do juízo, da condenação, do pecado, é o Espírito Santo e ninguém mais. E se ele não convencer, ninguém mais convence. Porque ser crente, irmãos, de certa forma, não é fácil. Ou é? Porque nós temos que renunciar a um bocado de coisa, muitas coisas. Temos que renunciar. E não é fácil, irmão. Às vezes nós temos um costume, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa educação, viemos de uma família, às vezes, desmantelada, né? E o pai embriagado, bêbado, a mãe, enfim, uma família desmantelada. Aí, de repente, você tem um encontro com Cristo e você tem que renunciar tudo aquilo que você fazia antes. Ou seja, você bebia, hoje não bebe mais. Porque você se embriagava e hoje você não pode se embriagar porque você serve a Cristo. E você tem que renunciar. Por isso que pouquíssima gente é quem toma a decisão que eu e você tomou através do Espírito Santo, que nos convenceu para assim estarmos. Bom, irmãos, vamos continuar sobre o nosso assunto. Vocês entenderam aí sobre a questão da perseguição. Foi necessário que eu falasse isso para que os irmãos pudessem ter, assim, uma base concernente a esse assunto. Mas vamos para o capítulo 1, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 3, a gente já aprendemos a semana passada que o apóstolo João começa revelando do que o livro se trata. Ele diz que o livro se trata de uma revelação de Jesus Cristo dada por Deus através do anjo a ele. A quem? A João. Vamos ler isso para confirmar? Olha o que é que diz a Bíblia. Capítulo 1, verso 1, primeiro por diante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, veja que o livro de Apocalipse é um livro que tem como objetivo mostrar a revelação de Deus dada a João, a igreja, as 7 igrejas da Ásia, e também a igreja da atualidade, até porque nem tudo que está escrito no livro de Apocalipse se cumpriu. E uma das coisas que a gente sabe é que ainda não houve um novo céu e nova terra. Está lá no último capítulo e outras passagens. Mas vamos lá. Do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8,
narra a saudação do apóstolo João às 7 igrejas residentes na Ásia Menor. Assim também como enaltece e engrandece a Deus e a Jesus Cristo. Veja que no versículo 8, tanto a saudação, quando João, ele fala assim, da parte de João, às 7 igrejas que estão na Ásia, ou seja, nas províncias da Ásia. É uma saudação do João, mas também ele engrandece. Em todo o versículo diz assim, que a graça e a paz esteja com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e a soberana e o soberano dos reis da terra. Nos versículos 5 a 8, a gente vê também o apóstolo engrandecendo a Jesus Cristo, a Deus e a Jesus Cristo. Pois no versículo 5 diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, já veja que está engrandecendo a Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. E por aí vai. O apóstolo João, nesses versículos, nessa parte, ele engrandece a Deus e também a Jesus Cristo. Agora, vale a pena, irmãos, nós observar algumas coisas que tem aqui nesse capítulo e nesses versículos. Primeira parte é o que está escrito no versículo 4. Diz assim, daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? De quem o apóstolo João está falando? Todo mundo pensa que é logo de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus vem, né? Assim, Jesus veio e em breve ele retornará. Não. Observe que no versículo a gente vai entender que dentro desse versículo começa dizendo assim, a paz, né, daquele que é, que era e que há de vir. Depois diz assim, da parte dos 7 Espíritos, e depois diz assim, e também da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Veja, que aqui já se refere a 3 pessoas. O Pai, a paz que vem do Pai, do Espírito e de quem? De Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz assim, aquele que é, que era e que há de vir, se refere a Deus Pai. Amém? E não é Jesus Cristo, viu? A Deus Pai. Vamos lá. Ainda no versículo 4, a gente vai ver que a Bíblia fala dos 7 Espíritos. Ora, 7 Espíritos? Será? Se for 7 Espíritos, então não é mais a Trindade? Porque a Bíblia diz que só existe o que? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acredito, irmãos, na Trindade. Amém? Tem quem não acredita, mas eu acredito na Trindade. São 3 pessoas distintas e um único Deus. Mas nós não iremos nos deter sobre esse assunto. É um assunto complexo e requer uma outra oportunidade. Mas quem são esses 7 Espíritos? Mas aqui, irmãos, a Bíblia, o livro de Apocalipse, é um livro que vocês sabem que é cheio de figuras. Figura de linguagens, símbolos, numerologia e por aí vai. Aí é preciso a gente entender que aqui esses 7 Espíritos está falando de uma maneira figurada e não de uma maneira literal. Alguns estudiosos, e não somente
antes de dar a explicação, não somente nesse versículo se refere aos 7 espíritos, mas também, além de estar no capítulo 1 de Apocalipse, e versículo 4 também está no capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Mas no livro de Isaías, nós vamos entender que esses 7 espíritos, alguns estudiosos dizem que esses sete espíritos são as 7 manifestações do Espírito Santo. Baseado no livro de Isaías, vamos lá. Livro de Isaías, capítulo 11, e o versículo 1 e 2. Livro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, alguns estudiosos afirmam que esse 7 espírito não é de forma literal. Não existe 7 espíritos, que de fato não existe 7 espíritos. Aqui está uma numerologia. Aqui se refere às 7 manifestações do Espírito Santo. Amém? No versículo 5, a Bíblia diz assim, no livro de Isaías, no livro de Apocalipse. O que é que diz? No versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quando fala soberano dos reis da terra, não dá para nós entendermos? Bom, na época tinha vários reis, né? E várias nações. Tudo bem. Mas Jesus Cristo, ele era o quê? Soberano dos reis da terra, ou seja, rei dos reis. Tinha os poderosos, os reis, mas Jesus, ele era o maior. Ele estava acima de todos os reis. Como hoje, ele permanece acima e Jesus continua sendo rei dos reis e senhor dos senhores. Agora, quando fala primogênito dos mortos, e aí? Porque quando a gente fala primogênito, o que é que vem na nossa mente? Primeiro a morrer, não é assim? Não vem assim, o longo entendimento? O primeiro a morrer. Mas, desde o início, após a queda de Adão, que as pessoas foram morrendo. Não? Foram morrendo. Mas, pastor, mas fala de morrer e ressuscitar. Mas algumas pessoas morreram e ressuscitaram. Lázaro não morreu? E também fez o quê? Ressuscitou. Quem mais morreu? A filha de Jairo. Morreu e foi ressuscitada. O filho da viúva de Naim morreu e também foi ressuscitado. No Velho Testamento, a filha da Sunamita, o filho da Sunamita, não morreu? E ele não foi ressuscitado? Por que Jesus é o primogênito dos mortos? Sabe por quê? Porque Jesus foi o primeiro que morreu e ressuscitou em um corpo de glória. Amém? Jesus morreu e ressuscitou em um corpo de glória. E ninguém mais. Todos aqueles que eu citei agora há pouco, que morreram e ressuscitaram, eles depois morreram novamente. Mas Jesus Cristo morreu uma vez para nunca mais e ressuscitou para nunca mais morrer. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, por isso, vocês estão entendendo? Está dando para entender? Tá, não tá? Então, vamos lá. Pode fechar aí que os irmãos estão com frio.
Muito bem. E para confirmar isso, irmãos, vamos ler em Romanos capítulo 6 e o versículo 9, que Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Não somente em Romanos, mas a gente no Evangelho também revela sobre isso. Mas vamos só confirmar aqui. 6 e o versículo 9. Diz assim: sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 5, irmãos, vamos voltar para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. O capítulo é o mesmo. E no versículo 5 diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O que é isso? Aqui está falando de livramento da consequência do pecado. Porque Jesus pagou todas as nossas dívidas. E qual era o resultado do pecado? Era o quê? A morte. O que é que diz lá em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é a morte. Aí o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Jesus nos livrou, irmãos. Como diz aqui a palavra do nosso Deus. Ele nos libertou dos nossos pecados através do seu sangue. Porque somente o sangue de Jesus é quem purifica o homem do pecado. Amém? Somente ele. O sangue de Cristo e ninguém mais. No versículo 6 diz assim, pode ir acompanhando aí, irmãos, e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo sempre. Veja que no versículo 6 tem a expressão nos constituiu reino e sacerdote. O que é que diz em 1 Pedro? Vocês, em 1 Pedro 2,9, o que é que diz? Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo está dizendo que todos nós somos o quê? Sacerdotes. Antigamente, na velha aliança lá, quem podia entrar no lugar santo dos santos, quem era? Sacerdote. O sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, e o sacerdote entrava onde? No lugar santo. Era o sacerdote quem intercedia por nós, porque a função do sacerdote é falar a Deus em nome do povo. Então todos nós, irmãos, temos acesso a Deus e podemos interceder uns pelos outros, como disse um dos seus apóstolos: orais uns pelos outros. Não somente os sacerdotes, mas todos nós somos sacerdotes reais do Senhor. Amém? Todos nós temos a liberdade de chegar a Deus, conversar com Deus, porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado e passamos a ter acesso a Deus, independente de sacerdote, de pastor, não importa, irmão. E você, eu, todos nós temos acesso direto a Deus. Que coisa boa, né? A Ele a glória, irmão, para sempre. Até porque todo o reino de Deus é também sacerdote. E quando fala reino de Deus, vale a pena explicar aqui, irmãos, reino de Deus. Quando fala de reino de Deus, eu vou explicar, mas reino de Deus, logo de imediato, eu me refiro à igreja. A Bíblia está se referindo aqui à igreja. O reino e sacerdote se refere à igreja. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Lucas. No Evangelho de Mateus,
quando João começa a pregar, o que é que ele diz? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Nos evangelhos de Marcos e o evangelho de Lucas, fala reino dos céus. A expressão, eu não quero me deter muito aqui, mas a expressão é a mesma. A diferença é quem escreveu. Porque quem escreveu o evangelho de Mateus foi quem? Mateus. E ele era o quê? Judeus, escrevendo para o judeu. O povo judeu, eu não quero me deter aqui, mas de uma maneira para vocês entenderem. O povo judeu, eles resolveram não usar o nome de Deus em vão. O nome Yahvé. Porque para eles não desrespeitarem o nome de Deus e usar o nome de Deus em vão, ele passou a chamar Deus Adonai, Senhor. Então, veja que a expressão reino de Deus e a reino dos céus é baseado referente ao escritor e para quem ele está escrevendo. Reino de Deus, Mateus está escrevendo para um tipo de povo, assim como também Marcos e Lucas, que se refere a reino dos céus. Mas reino dos céus, quando fala assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, está falando, se referindo à implantação da igreja. Se refere à igreja. A igreja, de uma maneira literal, ela é o reino de Deus aqui na terra. Amém? Por que ela é o reino de Deus aqui na terra? Não tem como Deus é Senhor, irmão. Deus ele é Senhor, ele manda e não é mandado, ele é o Todo-Poderoso, enfim. Mas Deus não governa este mundo. Oh, não, pastor, não. Quem é que governa? Quem? O que é que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Quem impera neste mundo é Satanás, irmão. Agora, é claro que ele não impera com todas as forças, porque Deus, tem os seus planos e tem colocado limite. E por isso que a igreja não foi destruída. Ele faz de tudo para destruir a igreja, ele faz de tudo para destruir as pessoas. Ele usa meios para destruir, como bebida, festas mundanas, enfim, prostituição. Ele faz de tudo. É claro que ele está tipo numa rédea. Mas Deus, onde Deus reina na igreja. Amém? Deus reina na igreja, através de mim, através de você, através da igreja. É onde ele reina, porque a igreja é quem obedece à voz de Deus. É quem segue os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. E ninguém mais, o mundo aí fora, não obedece a Deus. Faz a vontade do inimigo. Se a gente for contabilizar, hoje no mundo tem mais o quê? Mais de 7 bilhões de habitantes. Quantos crentes tem? Cristãos. Por quê? Seus 100 milhões, 200 milhões de crentes. Para 7 bilhões, hein? Veja a quantidade de pessoas que não obedecem a Cristo. Então, quando a Bíblia fala de reino, fala da sua igreja. É onde ele impera, aonde ele reina. Aqui Jesus reina, aqui Jesus impera, é ele quem manda, é ele quem é o cabeça da igreja, é ele quem direciona, é ele quem guia, é Jesus quem guia. Por isso que Deus reina na igreja e o reino de Deus é a igreja. Amém? No versículo 7... diz assim: eis que ele vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Esse versículo está falando sobre a vinda de Cristo.
E o objetivo de Jesus falar para a igreja, através do apóstolo João, para consolá-los, e que Jesus, estava voltando para levar o povo dele, sofredor, para a eternidade. E isso foi há mais de 2000 anos atrás. Esse versículo fala literalmente da segunda vinda de Cristo. Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa. Existem algumas vertentes teológicas, irmãos, concernente à vinda de Cristo. Para algumas igrejas, a vinda de Cristo se dará, já deu a primeira. Jesus veio, morreu como cordeiro, e quando Jesus vem, ele vem para reinar. Ele vem com poder e grande glória. Para algumas igrejas, existe uma vertente teológica que diz que a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, se dará em duas fases. A primeira fase é que Jesus vem em oculto, arrebata a sua igreja em oculto. Ele ficará nas nuvens. Jesus não vai descer com poder e grande glória. Para outras igrejas, aí pronto, Jesus vem, arrebata a igreja, tem a grande tribulação, e depois ele vem, desce no Monte das Oliveiras, para julgar as nações e implantar o seu reino milenar. Para algumas igrejas, não vou citar o nome aqui, até por questão de ética, mas algumas igrejas dizem, né, que a vinda de Jesus, ela vem que todo mundo vai ver. Todo olho o verá. Para alguns haverá arrebatamento. Para outros não acreditam que vai ter arrebatamento. Como a palavra arrebatamento só existe em um único versículo, que nós vamos ler daqui a pouquinho, e eu quero em outro estudo me deter sobre o assunto do arrebatamento. Até encaixa bem aqui para os irmãos entenderem melhor, até as visões. Mas vamos lá. No versículo, em 1 Coríntios, diz o seguinte, vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 51 e 52, que fala sobre, olha o que é que diz. Capítulo 15, versos 51 e 52. Diz assim: eis que eu vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Bom, diz que nós seremos, está na Bíblia, vamos ser arrebatados, está na Bíblia, e vamos encontrar o Senhor aonde? Nas nuvens, está na Bíblia. Os mortos vão ser ressuscitados primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados em um corpo incorruptível. E ambos vai subir e encontrar-se o Senhor nas nuvens. Bom, essa é uma das partes que uma das vertentes teológicas acreditam que a vinda de Cristo se dará em duas fases. A primeira ficará entre as nuvens e receberá a igreja. Amém? E outras vertentes teológicas, eles dizem que Jesus vai arrebatar, descer com poder e grande glória, e arrebatar a sua igreja, e todo olho o verá. Mas não vamos nos deter aqui, não, hoje não. Vamos deixar isso para um outro. Mas eu quero ler somente um outro versículo, pelo qual os nossos irmãos se respaldam. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo do 14 ao 17. Capítulo 4, do versículo 14 ao 17. Diz assim:
Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A única palavra sobre arrebatamento que existe na Bíblia está exatamente aqui. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Damos glória a Deus. Vamos estar com Ele para sempre. Bom, mas como eu falei, não vou me deter aqui, irmãos. Vamos deixar isso para um outro culto de ensino. Eu vou falar somente sobre arrebatamento. Como o assunto é bem extensivo, só sobre o arrebatamento. E eu vou dar aqui as vertentes teológicas e também vou falar qual é a vertente que eu creio, que eu acredito. Tá bom? Mas independente da vertente de A ou de B, o importante é que Jesus vem. Amém? E ele vem buscar a sua igreja. A igreja será arrebatada. Isso aí é Bíblia. Isso é ensino. Isso é doutrina. E ninguém pode tirar isso. Independente se Jesus vier em duas fases ou não, se Jesus vier em uma única vez, que todo olho vai ver Jesus. Independente disso, Jesus vem buscar a sua igreja e nós seremos a igreja. Os mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados e juntos encontrarão o Senhor nos ares. Isso é real e vai acontecer. Amém? Mas vamos lá. Eu até coloquei aqui a existência de diferentes correntes escatológicas, mas hoje, como eu falei, o tempo não permite também. Vamos falar isso em outro culto, um culto específico. No versículo 8 diz assim, vamos voltar para o livro de Apocalipse aqui. Diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso aqui nós entendemos, né? Que o alfa e o ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então se refere a primeiro e o último. Jesus, né? Ele é o primeiro e o último e ponto final. Não existe um outro além dele, depois dele, nem antes dele. Ele é o primeiro e o último. Do versículo 9 ao versículo 20, narra a visão de Jesus glorificado. Visão de Cristo como juiz, deixando de falar como advogado para falar como juiz. Isso nós estudamos no culto, né, do ensino da semana passada. Isso não quer dizer que Jesus hoje ele está como juiz. Jesus não está ainda como juiz, ele está como advogado. Amém? Mas aqui dá para nós entendermos que Jesus toma uma posição de juiz, de sentenciar. E é isso o que vai acontecer. Hoje Jesus está como advogado e como mediador. Isso é Bíblia, é fato. Ele é quem media e é ele quem intercede por nós. Não é Maria, com respeito aos católicos. Não é Maria. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5, que Jesus ele é um mediador e é um intercessor. Ele é também advogado, porque diz a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 1. Mas vamos lá. No versículo 9, o apóstolo João revela o motivo
pelo qual está preso na ilha de Patmos. Isso aqui nós fizemos essa leitura logo no início, né? Eu, João, irmão e companheiro, versículo 9, e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da quê? Da palavra de Deus, por causa do evangelho, por causa do testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele estava pregando e por isso ele foi preso, por amor do evangelho, porque ele estava pregando o evangelho de Cristo. No versículo 10, diz assim: achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve no livro, versículo 11, o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas quando a Bíblia diz assim, achei-me no Espírito, eu quero até dar uma explicação mais profunda. Eu falei disso também na semana passada, mas hoje eu quero me aprofundar mais um pouco concernente a algumas traduções, que diz assim, nessa tradução, na minha, como eu falei, achei-me no Espírito no dia do Senhor. E outra tradução diz o seguinte: fui arrebatado em espírito. Ele foi arrebatado em espírito. Eu disse, independente disso, de algumas traduções, e alguns teólogos acreditam que Jesus estava, que o apóstolo João entrou em um êxtase, né? De repente ele estava lá, em algum lugar, na ilha de Patmos, e de repente ele ficou em êxtase e começou a receber a revelação. Bom, isso são algumas pessoas que acreditam. Mas independente disso, de ser achado em espírito, João, de ser arrebatado em espírito, ou se achar em espírito no dia do Senhor, independente disso, como eu falei na semana passada, o apóstolo João teve que entrar no mundo espiritual para receber as revelações. Isso é fato, ok? Mas que dia do Senhor é esse? Para algumas igrejas, dia do Senhor é o sábado, é o sétimo dia. Para os adventistas, dia do Senhor aqui é o sábado. Para os cristãos, é o domingo, porque a igreja deixou de guardar o sábado e passou a guardar o domingo. Mas aqui nós podemos entender, irmãos, que dia do Senhor aqui tem dois caminhos. Eu acredito que não seja o sábado, até porque o apóstolo João não ia guardar o sábado. Porque os cristãos serviam o Senhor todos os dias. Buscavam o Senhor, está na Bíblia. Todos os dias eles estavam na presença de Deus e a obra e o rebanho crescia. Mas aqui fala dia do Senhor, pode se referir ao dia do juízo de Deus, ou, obviamente, pode se referir ao domingo, que, como o apóstolo João não guardava o sábado, até porque não tinha como ele guardar o sábado, e o apóstolo Paulo foi quem fundou esta igreja, e ele foi quem discipulou essas igrejas. Não tinha como alguém guardar o sábado, porque isso era coisa dos judeus. E o apóstolo Paulo, em algumas passagens bíblicas, nós vamos ver ele repreendendo os apóstolos. Em uma das passagens bíblicas, ele repreende a Pedro, a questão da circuncisão. Porque alguns cristãos judeus que se converteram ao evangelho, eles diziam que os ímpios, né, os ímpios que não eram judeus, deveriam se circuncidar.
E Pedro, ele aceitou, concordou com aquilo. O apóstolo Paulo foi lá, tem Atos dos Apóstolos, e ele repreendeu a Pedro, dizendo e ensinando que isso não tinha nada a ver. Então, se Paulo ensinou a igreja, é obviamente que a guarda do sábado também não estava dentro da igreja que foi fundada, discipulada pelo apóstolo Paulo. Então, eu acredito que, independente de ser aqui o domingo ou não, mas aqui se refere exatamente o dia do juízo de Deus, o dia da ira de Deus, o dia da punição de Deus, em que ele vai punir a igreja, punir o ímpio, o mundo, né? O dia em que ele vai mostrar, né, como juiz, né, sentenciando, julgando todas as nações. Amém? Aqui, irmãos, no versículo 12 ao versículo 16, eu não quero ler os versículos, mas os irmãos depois podem ler isso em casa, mas eu quero só explicar algumas coisas aqui. E eu vou ler só o versículo 12. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candeeiros. De quê? De ouro. Então, olha só, o ouro, eu vou explicar aqui, depois você lê todos os versículos. O ouro fala da deidade de Cristo. Quando fala da deidade, fala da natureza de Cristo, Cristo como divino, como Deus, e também da glória de Cristo. Ouro se refere a isso. Os candeeiros, ou em algumas traduções, fala de castiçais, ou candeeiros, ou castiçais, representa as 7 igrejas da Ásia, né? Que é essa que nós lemos, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, esses 7 candeeiros se referem a essas 7 igrejas. O azeite que está dentro do candeeiro, ou do candelabro, ou do castiçais, que queima nas candeias, tipifica o Espírito Santo, que reside no crente. Amém? E que movimenta a igreja. Irmãos, se o Espírito Santo não estiver na igreja, a igreja não se movimenta, a igreja não sai. Amém? O Espírito Santo é o combustível da igreja. A igreja só é forte, só se mantém forte se o Espírito Santo de Deus permanecer na igreja. Se o Espírito Santo se retirar da igreja, não é mais igreja. Se o Espírito Santo se retirar de mim, de você, de qualquer um de nós, nós deixamos de ser corpo de Cristo, deixamos de fazer parte da igreja. Nós não somos mais. Enquanto tivermos o Espírito Santo, que é o penhor de Deus, é o selo de Deus conosco, está dizendo que nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja. Amém? As vestes que fala ali de Jesus, aqui indica tanto o ofício sacerdotal quanto a dignidade real. Jesus era sacerdote, o sumo sacerdote real. Amém? O vestido longo, que obviamente todos os sacerdotes, reis, eles vestiam, né, um vestido e longo. Então o vestido longo até os pés era idêntico ao de sacerdotes, juízes, governadores e reis. Quando a Bíblia fala de o cinto de ouro puro, que estava em volta do peito de Jesus, é a marca da realeza triunfante, que contrastava com o cinto de pano ou de couro usado pelos trabalhadores e servos. Está vendo? Que os trabalhadores e servos usavam ali um cinto, mas era de pano ou de couro. Aqui mostra Jesus usando um cinto, amém, irmãos? De ouro puro, que indica realeza triunfante. Amém? A ofuscante brancura dos seus cabelos, você pode ver nesses mesmos versículos, que os seus cabelos, né, eram brancos como a lã branca. A ofuscante brancura dos seus cabelos representa
pureza e santidade, e não tem nada a ver com velhice, viu, irmãos? Jesus não é o velho gagá, não, viu? Cabelo branco lá, tá lá, com o rosto enrugado, sem os dentes, que o dente caiu, né? E cabelo branco e andando de bengala. Não, não. O cabelo branco aqui tem nada a ver com velhice. Tem a ver com pureza, representa pureza e santidade. Os seus olhos como chama de fogo, fala de profunda sabedoria e julgamento. Amém? É uma coisa, e é verdade, irmãos. Quem se esconde de Deus? Ninguém. Ele vai lá dentro, irmão. Lá, ainda os nossos pensamentos nem foram formados. Jesus, Deus, ele já sabe. Então ninguém se esconde. A profundidade da sua onisciência é inexplicável. Não existe palavras que venham a explicar o tamanho da profundeza de Deus. Mas os olhos aqui, como chama de fogo, fala de sua profunda sabedoria e justo julgamento. Os seus pés, semelhante a latão reluzente, fala de sua resistência, do altar de bronze do tabernáculo e do sacrifício de Cristo, pelo qual ele triunfa sobre Satanás. Fala da resistência, fala da força, não quebra, né? Jesus não é aquele que Satanás se manifesta, né? E Jesus corre, né? Não, irmãos. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem autoridade, e a Bíblia é repleta de versículos e passagens que mostra Jesus usando de sua autoridade. Voz como de muitas águas, fala de cheia e forte, né? A voz de Jesus é uma voz cheia, né? E forte. As 7 estrelas de Jesus, que na Bíblia fala que Jesus tinha na mão direita, representa os anjos que ajudam, e isso aqui existem ideias divergentes de alguns teólogos estudantes da Bíblia. Alguns acreditam que se refere aos anjos que ajudam as igrejas, ou mais provavelmente os pastores, os líderes das igrejas. Essas 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus pode se referir aos anjos ou aos pastores, aos líderes da igreja. Aí diz assim a Bíblia: e aguda espada de 2 fios que saía da onde? Da boca de Jesus. Seria a sua arma de guerra. Ela é também chamada de espada do Espírito, a poderosa palavra de Deus, e pode também ser que a espada fale também do juízo e a punição das igrejas. Como a gente viu no capítulo aqui, que o livro foi escrito para as 7 igrejas, e nós vamos estudar essas 7 igrejas, e a gente viu no culto, no ensino da semana passada, que cada igreja, Deus enviou uma carta específica. Algumas delas, elas foram exaltadas, né, no bom sentido, elogiadas, e as outras foram repreendidas. Algumas foram elogiadas e repreendidas, e outra foi elogiada, e outras foram só repreendidas. Então, possa ser que também essa espada de 2 fios que sai da boca de Jesus se refere exatamente ao juízo de Deus para essas 7 igrejas. E a face de Cristo é como o sol, quando na sua força resplandece. Aqui, irmãos, revela a plenitude de Jesus. Amém? Eu espero, irmãos, que o estudo de hoje tenha aberto mais o entendimento dos irmãos sobre este livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que no próximo culto, quando vocês forem pregar, dentro deste capítulo aqui, vocês já vão citar aqui
sobre os olhos de Jesus, né? Como chama de fogo os seus cabelos brancos. É velhinho, né? É velhinho? Jesus não é velho. Amém? Então que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre. Vamos findar o nosso culto orando, irmãos, agradecendo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos assim, aprendendo a sua santa palavra. No próximo culto de ensino, nós estaremos aqui trazendo um outro estudo sobre, eu vou ensinar sobre o arrebatamento, amém? Só para a gente entender melhor, a gente continuar sobre esse assunto do arrebatamento, para a gente ter uma ideia mais fixa